E diante, então, do avanço da doença, as escolas estaduais de Londrina e região terão ações de prevenção contra o coronavírus. E para falar sobre o assunto, a gente recebe, então, aqui no estúdio a Jéssica Pieri, que é chefe do Núcleo Regional de Educação. Jéssica, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Tarobá. Muito obrigada. E a prevenção começa principalmente com a orientação. Quais vão ser, então, as medidas adotadas a partir de agora? Muito importante a gente orientar o aluno, orientar o pai, né, para que ele possa ter essa conversa em casa com seus filhos. Como nós já vimos aqui, muito bem feita pela reportagem, é muito importante que o aluno tenha cuidado ao tocar a caneta, o material, quando ele empresta ali. Às vezes, no intervalo, vai dividir um lanche, uma maçã, né? Que você morde aqui, dá uma mordida numa esfirra, em alguma coisa que ele está comendo. Esse momento, dentro do ambiente escolar, da unidade escolar, é importante que o aluno se previna. Manter ali 2 metros de distância. Só que é importante não tornar isso também não ficar doente, né? Porque nós temos aí doenças que hoje em Londrina está matando mais do que o coronavírus, porque ainda nós estamos numa suspeita que é a dengue, que está avassaladora aqui na nossa cidade, e nós precisamos tomar muito cuidado. Mas, tomando a devida precaução, as escolas estaduais, elas já estão habituadas a fazer esse tipo de trabalho. De que forma? Os professores já de biologia ou de ciência, ou talvez de outra disciplina, eles já estão habituados a fazer esse tipo de trabalho, de levar esse tema de cuidado para dentro da sala de aula. E é muito mais importante, sempre, prevenir, né? Como diz o ditado muito antigo, é muito melhor do que remediar. Agora, são quantas cidades que fazem parte do Núcleo Regional de Educação? E esse direcionamento, essa medida, então, adotada aí a partir de agora, essas orientações, servem não só para Londrina, mas também para as escolas que fazem parte, então, do Núcleo Regional. Sim, o nosso núcleo, ele abrange 19 cidades. São 126 unidades escolares. Então, os professores, as gestoras, os gestores já estão habituados, como eu disse, a fazer isso, a levar esse tema e agora com essa novidade do coronavírus para dentro das escolas e fazer um trabalho de prevenção. E assim, o aluno vai descer para o intervalo, alunos, por favor, lá, água e sabão, lavar, principalmente bem debaixo das unhas, não dividir o alimento. Acho que são prevenções básicas, simples, que a gente pode fazer e que vai evitar aí esse vírus de proliferar aqui na nossa região. Algumas escolas, a gente tem acompanhado, né, no noticiário nacional, algumas escolas de São Paulo, a gente lembra então que São Paulo tem 2 casos confirmados de coronavírus, os únicos casos então do país. Algumas escolas particulares então em São Paulo acabaram adotando medidas mais drásticas, né? Então os pais foram orientados, aqueles alunos que acabaram viajando com os pais para países como Japão, China, enfim, Itália também, esses alunos foram orientados a não serem levados, os pais foram orientados então a não serem levados para as escolas. Nenhum tipo de situação como essa deve ser adotada então aqui em Londrina, uma medida como essa um pouco mais drástica, a gente pode dizer assim. De forma nenhuma, até porque nós não foi detectado nem pela saúde, nós não recebemos nada que falasse sobre isso, então não tem porquê nós levarmos esse assunto para dentro da unidade escolar. É claro que se, assim como a cachumba, uma outra doença que a gente pega com facilidade, a catapora, a gente deixa o filho em casa, o pai, logicamente, deve deixar, se isso for uma suspeita, o filho na sua casa. Mas eu volto a dizer, Londrina tem caso hoje mais importante, que é a dengue, e nós precisamos tomar muito cuidado. Talvez não só lavar as mãos, mas jogar a água que está dentro da latinha, do potinho lá, parado faz tempo, é muito importante, né? Nós jogarmos, porque
essa tem sido a causa principal da falta dos alunos dentro do ambiente escolar. Com certeza. Não esquecer também de reforçar sempre o repelente. O repelente, exatamente. Jéssica, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos a toda a comunidade. Obrigada, Muito obrigada. muito obrigada.